Jovens e velhos santistas, vocês sabem que para cobrir o Santos Futebol Clube é preciso de vez em quando dar uma de detetive, de investigador e ter a perspicácia necessária para ligar os pontos. O que eu vou falar aqui para vocês hoje não é nada de outro mundo, não é bomba, não é exclusivo, não é, é um bate-papo, tá? Suave, tranquilo, não é para ninguém entrar em pânico, nem ninguém ficar em êxtase, não tem nada disso. Eu só vou relatar aqui para vocês uma conversa que eu tive com uma pessoa essa semana. E aí depois eu fui dar uma fuçada, algumas coisas para ver realmente se a coisa era desse jeito e tal. E liguei esses pontos que eu falei, inclusive diante de fatos que são evidentes. Em primeiro lugar, a demora do Santos para resolver a vida dele com a W Torre. Por mais problemático que fosse o contrato, deu mais do que suficiente tempo, deu tempo mais do que suficiente para ler e reler aquilo, para dizer o que um quer, o outro não quer, para que se tivesse chegado a um acordo finalmente e iniciado o projeto. Eu ainda sou daqueles que acham que não é possível descartar 100% o acordo com a W Torre, até pela expertise que a empresa tem para gerenciamento de shows e pelo fato de que ela, em sendo a concessionária, digamos assim, do estádio do Santos pelo período de 30 anos, o Santos não teria gasto de manutenção, porque um estádio, quanto maior é, mais gasto dá. Também tem isso. E às vezes o custo não é pago, geralmente é, né? Mas pode ser que não seja, com os jogos e os shows. É só uma preocupação. Poderia não existir essa preocupação caso o Santos fechasse com a W Torre e com a experiência que a empresa tem na gestão do Allianz Parque. Eu estou dando essa enrolada toda porque eu vou fazer a abertura e depois vou propriamente dito para aquilo que me falaram esta semana. Então eu estou tentando enxergar primeiro essa questão da W Torre. Eu acho que se tivesse que ter uma resolução, por mais minúcias que existam no contrato, eu acho que já dava para ter resolvido. Isso vai ao encontro daquilo que eu disse para vocês aqui no passado, de que o Santos não via com muito bons olhos, especialmente o presidente Marcelo Teixeira, a continuidade do projeto com a W Torre. Talvez tenham ouvido a Leila, presidente do Palmeiras, tenham convencido, ou o Santos talvez, o presidente Marcelo Teixeira e outras pessoas acham que o Santos tem condição dele próprio bancar o estádio, com a ajuda, obviamente, de construtores, parceiros aqui da Baixada Santista, lembrando que o Zé da Costa Teixeira, que é um homem forte dentro do Santos, hoje ele é, assim como o próprio Marcelo Teixeira, que é construtor, mas a construtora dele tem mais peso, tem mais representatividade aqui em Santos, ele é um dos caras que tem essa visão de que talvez o próprio clube pudesse dar conta do recado. O outro detalhe, enquanto a W Torre é enrolada, é essa história do Pacaembu. Quando se diz assim, olha, o Pacaembu vai ser a casa do Santos enquanto a Vila estiver em obras. Isso é verdade até a página 2. Se a Vila estiver em obras, pode ser com a W Torre, ou pode ser com o próprio pool, digamos assim, né? Mas isso, no fundo, não tem nada a ver uma coisa com outra. Primeiro, porque independentemente do que aconteça por aqui, o Santos tem que continuar jogando em São Paulo. E o Pacaembu só tem como usuário, digamos assim, o Santos. Porque o São Paulo tem o estádio dele, o Palmeiras também, e o Corinthians idem. Quando eles têm um evento ou outro, pode ser até que queiram jogar no Pacaembu, mas o time que vai utilizar mais o Pacaembu é o Santos. Por dois simples motivos. Primeiro, porque tem que atender a torcida do Santos em São Paulo, que é grande, apesar do Pacaembu ter tido a capacidade reduzida para 26, mas 26 mil hoje é 14 mil a mais do que coloca na Vila. Né? Então dá para fazer renda de 1 milhão, 1 milhão e meio, que nem de perto passa hoje aqui na Vila Belmiro. Então o Santos tem que atender a sua torcida. E o Marcelo Teixeira, lembrem-se, meus caros, ganhou a eleição no voto online. Tá? Para aqueles que falam, gestão Marcelo Teixeira, bairrista, não sei o que, não se esqueçam que ele ganhou nas urnas aqui em Santos, mas ele ganhou no voto online. Então ele teve uma esmagadora maioria de votos também em São Paulo.
Até bom para vocês que ficam com essa coisa de... Ah, pessoal de Santos, é isso. Quem elegeu o Marcelo Teixeira foi o voto online. Porque se ele tivesse ganho só nas urnas aqui em Santos e qualquer um dos outros candidatos tivesse lavado a égua no voto online, tinha vencido. O Marcelo Teixeira ganhou nos dois. É bom que se diga. Há, portanto, um compromisso político do presidente do Santos. Esse negócio todo que ele faz, vai lá com torcida, balança a bandeira, tira aquela foto meio épica, né, e coisa e tal. Isso tem um motivo, tem um porquê. Então não se espantem e não relacionem a obra na Vila com o Pacaembu. Vai ter jogo lá, vai estar em contrato, se acontecer o acordo com a W Torre, o Santos vai jogar lá muitas vezes. E aí voltamos para a história de uma outra área que poderia receber o Santos Futebol Clube, o Estádio do Santos. Falou-se muito em Valongo, falou-se muito em perimetral, área portuária, não sei o que e tal, mas me disseram nesta semana que há uma região que poderia sim receber o Estádio do Santos. Eu estranhei no começo e disse assim, ué, mas isso aí tá andando ainda? Isso aí não morreu essa ideia? A pessoa virou para mim e falou assim, acho que não, hein? Sabe aquele acho que não, hein? Tipo, olha, presta atenção. E eu vou contar um pouquinho sobre esse papo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Com isso trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também nosso novo apoiador, Osteria Santos Sabores. Eu estou olhando um pouquinho para o lado porque eu ainda estou decorando o nosso texto aqui da Osteria Santos Sabores, uma casa italiana aqui em Santos, espetacular, que inclusive abre sábado, domingo, feriado. Você pode fazer a sua reserva, entrar em contato no 3223-5270, 3223-5270 e conhecer a casa que fica ali no Boqueirão, na rua Dom Lara, 65. Vai lá no Instagram, segue o Instagram da Osteria Santos Sabores e você vai ver, eu estou olhando aqui inclusive, olha, só de olhar é brincadeira, eu já fico até com água na boca os pratos que tem aqui na Osteria Santos Sabores. Então, tá dada a dica aí do nosso novo apoiador aqui do Canal 10, tá certo? Dizendo ainda que se você chega agora aqui ao canal, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal, podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo e no final deste vídeo tem mais recados. Bom, sem mais delongas, sem bomba, sem exclusivo, sem nada disso, no momento em que o Santos até tinha dito, olha, podia ser no Meninos da Vila, eu não sei nem se vai acontecer alguma coisa lá, sinceramente, porque depois daquele oba-oba todo, ninguém mais falou nada daquela obra lá do Meninos da Vila, porque tinha que ter o aporte, né, lei de incentivo para mexer lá, ninguém está falando mais nada. Aliás, até o nosso companheiro Wagner Frederico trouxe a notícia de que o Santos pode ser que seja contemplado com uma área enorme na área continental de São Vicente. E o prefeito Caio Amado, ele esteve dando entrevista lá na TV por conta das sabatinas da campanha. Em off ele me falou, olha, nós estamos com gente correndo atrás de uma área para São Vicente. Então está batendo aí com a para o Santos em São Vicente. Está batendo com a informação do Wagner. E aí, claramente, seria um CT enorme. E não adianta as pessoas chorarem, mas é longe, é o entorno, não sei o quê. Para você fazer um CT desse, você vai ter que ir para uma área mais longe mesmo, com esse tamanho. Para fazer o negócio miniatura, faz aqui numa quadra no Gonzaga, em qualquer lugar, né? Numa quadra de society. Não dá para fazer. Então vai ter que ser realmente numa área mais distante, em outra cidade. Cubatão não quis, né? Cubatão, por causa da politicagem, abriu mão aí de ter o CT do Santos. Mas São Vicente, Praia Grande, pode ter, né? Então, tá andando essa coisa do CT. E no caso do estádio, tá andando, a gente espera que ande, principalmente porque é muito melhor ter uma área enorme com condição do que uma área acanhada. Sobre essa história do estádio, vocês me perdoem que a voz está falhando, porque depois de uma semana
apresentando 3 programas diferentes, 15 pautas diferentes por semana, chega uma hora que a garganta falha, porque ainda tem aqui os nossos vídeos do canal. O que essa pessoa me falou foi o seguinte: no centro de Santos há uma série de bairros. Todo mundo fala muito do Valongo, mas o que a pessoa me falou assim: o Paquetá poderia receber o estádio do Santos. Eu falei assim, pô, mas no Paquetá perto do Tribuna Square, naquela região em torno do Tribuna Square, que é o prédio do Grupo Tribuna, que tem lá a TV, que tem o jornal, enfim. E aí eu fui dar uma pesquisada e tal, e ali naquela região do Paquetá, a pessoa me falou assim, olha, ali dá para fazer um estádio em que você vai ter uma parte do público que vai ter o Porto de Santos de vista, né? Vai poder ver o Porto de Santos. Aí eu falei, pô, mas e a metragem? Seria necessário que se fizesse um trabalho para amealhar alguns dos terrenos naquela área. E aí o custo de tudo para fazer um estádio de 30 ou 40 mil pessoas para o Santos, em termos de área ali, uns 100 milhões de reais. Se vocês pararem para pensar, é caro. 100 milhões é muito dinheiro. Mas lembrem-se que o CT Pelé foi orçado a compra em 90 e poucos milhões. 92, eu acho. E o CT Pelé está numa área muito mais valorizada, digamos assim, até segunda ordem, porque o Centro de Santos passa por processo de renovação, de revalorização. Aí eu fui dar uma pesquisada e tal, tem muito galpão para alugar, tem muito galpão à venda, não tem nada de proteção ambiental naquela área, tem casas antigas, que são até históricas, mas não tem nada que impeça o Santos de passar a máquina e fazer alguma coisa ali. Não tem nada nesses terrenos que tenham relação com patrimônio histórico, nada disso. É claro que é uma negociação que demandaria algumas empresas, alguns donos dessas áreas, inclusive empresas portuárias, mas que poderia ali tranquilamente receber o estádio do Santos e que daria uma valorizada absurda, mudaria a cara do Centro de Santos, até pensando no futuro. O Centro de Santos está para receber o VLT, o veículo leve sobre trilhos. A mobilidade urbana está sendo alterada no Centro de Santos, e ali seria talvez uma área apropriada, que hoje é uma área desvalorizada, é uma área de pouquíssimo valor comercial, pode ter valor para empresas, mas como tem muito imóvel lá parado, um estádio poderia sair ali. Eu reforço que conversei com essa pessoa extrema, pô, mas tem espaço? Ele falou, tem. Poderia ser lá, e quando eu perguntei se estavam realmente atrás disso ou se tinha sido apenas uma sugestão, ele falou, olha, foi conversado, foi falado, se vai andar ou não é outra história. Enfim, por isso que eu estou dizendo para vocês que isso aqui é um bate-papo, é uma conversa, não é uma bomba, não é uma revelação, nada disso. Porque se a gente for parar para olhar, tem ainda áreas em Santos muito grandes, razoáveis, mas que demandariam um problema de liberação, digamos assim. Como tem área em São Vicente, se tem área para fazer CT, tem área para fazer estádio. Tem na Praia Grande, enfim, é questão de procurar. E também de ter uma boa relação para resolver a questão de burocracia e econômica. Eu vejo com bons olhos. Sei também por uma outra pessoa, porque essa pessoa que eu conversei tem bom trânsito entre as pessoas da cidade que tomam decisões. Falei com uma outra pessoa também que me garantiu que dentro do Santos há pessoas próximas ao presidente Marcelo Teixeira que tentam o convencer todo santo dia a não arrancar um tijolo da Vila Belmiro, porque eles acham uma heresia derrubar o templo em que Pelé jogou e deixar do jeito que está, sede administrativa do clube, museu, jogos para base, jogos do feminino, aquilo que vão fazer também lá no Pacaembu, e faz outro e deixa lá. Olha, enfim, tem muitas linhas de pensamento diferentes dentro do Santos. Claro que no final das contas pesa a opinião do presidente Marcelo Teixeira, que pelo que eu sei é a favor de fazer o estádio onde é a Vila Belmiro. Eu só acho que ele não é a favor que a W Torre faça, eu acho que ele é a favor que o Pool faça o estádio na Vila Belmiro. Mas, enquanto isso, porque o Santos corre, né, em direções diferentes,
prospecta aqui, olha ali, vê essa questão de outras cidades, vê essa questão do centro de Santos. Então, assim, só mais um capítulo dessa história que deve ser longa. Pelo que me falam, o Santos talvez enrole a W Torre até o contrato não ter mais a multa, ou pode ser que haja uma reviravolta e depois de muito refletirem acharem que é melhor fechar mesmo com a W Torre. Eu particularmente acho que se for viável um estádio maior, beleza. Se for muito complexo, se for muito difícil, se tiver muito problema burocrático para resolver, se for atrasar a vida do clube muito mais tempo, eu sou absolutamente a favor ao projeto da W Torre. O Santos não pode ficar esperando. O Pacaembu, agora, quando ficar pronto, sabe Deus quando, talvez esse ano ainda, ele será o bote salva-vidas do Santos neste período, enquanto não se resolve o que fazer com a Vila Belmiro, o que fazer com a nova arena, onde vai ser, de que forma vai ser construído e por quem. Por quê? Porque você faz alguns jogos de um calibre na Vila Belmiro e outros de um calibre maior no Pacaembu. E você atende a torcida de São Paulo, atende o eleitorado de São Paulo e joga para fazer um pouco mais de dinheiro. E se eventualmente precisar e for possível, faz no Morumbis ou na Arena do Corinthians de novo, dependendo da boa vontade dos rivais, como já aconteceu este ano. Tá certo, meus caros? Então era isso. Peço a todos que tratem o tema com absoluta tranquilidade, tá? Foi uma conversa informal, mas com uma pessoa que eu reputo como muito bem informada e com circulação importante entre pessoas que tomam decisões na cidade de Santos. Enfim, vamos aguardar o que vai acontecer em relação ao futuro estádio do Santos. Mas fica aí mais esta possibilidade, se ela vai ser concretizada ou não, se ela está sendo levada a sério depois das primeiras consultas. Eu não posso afiançar isso para vocês, pode ter sido feita essa consulta, olha, ainda estamos vendo e tal, mas certamente do mesmo jeito que tem gente contra derrubar a Vila Belmiro, deve ter gente que é contra fazer no Paquetá, enfim, é isso. Tá bom, meus caros? O importante era que o Santos resolvesse logo isso. Não resolve, né? E o tempo passa, os outros faturam, a gente não arrecada. A não ser que algo extraordinário aconteça o ano que vem, né? Algum investidor, saia realmente essa história de um CT novo. Vamos aguardar. Tá bom, meus caros? Era isso então. Último recado antes de fecharmos esse vídeo, também em nome de Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820 no Blue Office. O site é exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.